fé, batismo, ser membro da igreja, obediência aos mandamentos, os sacramentos, reza, boas obras e permanência na graça até a morte. A Escritura não fala sobre nada parecido com isto. Na verdade, o carcereiro de Filipos, o qual, temendo por sua vida, perguntou a Paulo: o que devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo foi muito simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. O Evangelho Católico Romano é um evangelho absolutamente de obras. Se a salvação é pelas obras, quanta obra você tem que fazer? Em média, o católico acha que isto leva para o céu? Bom, vamos esperar que Deus leve em consideração que você tenha feito mais bem do que mal. E por esse motivo seja merecedor de ir para o céu. Eu tenho muita obra a fazer. Por mim mesmo, né? Então penso sobre isso. Não agora. Eu não tenho certeza de que qualquer coisa que eu tenha feito no passado possa ser reconciliada, mas eu quero dizer que não há nada horrível de qualquer forma. Eu não sou uma assassina ou nem nada parecido, mas eu acho, se Deus quiser, pelo bem que eu fiz, muito mais pelo mal, pode equilibrar isso. Eu não sei, mas eu espero. Eu estou tentando por toda a vida entrar lá quando morrer, mas eu não estou certa quanto à minha vida do jeito que tem sido. Bartolomeu recorda seus esforços como um padre carmelita para tentar merecer a salvação. Mas nós castigávamos a nós mesmos ou flagelávamos a nós mesmos para mortificar o corpo. E então nós tínhamos que obter permissão especial para usar este cinto. Agora é o cinto de Santo Elmo. E este cinto ficava em volta da minha cintura ou minha coxa ou minha perna. E o propósito dessas mortificações, qualquer que fosse, dormir numa cama de madeira ou pagar promessas, qualquer que fosse o propósito, era basicamente expiar pecado, reparar o pecado. Eu entrei no convento com um desejo sincero de servir a Deus. Eu comecei a perceber que não é a sinceridade exatamente que vai nos levar ao céu. Não são as nossas boas obras, não é por nossa justiça. O que salva você é sua fé em Jesus Cristo. Isto é dom de Deus. Alguém uma vez disse que Deus fez 99% e nós temos 1% restante para terminar. Isso é totalmente falso. O Senhor fez tudo. Qualquer coisa que façamos não significa nada. Na minha primeira busca de conhecimentos, eu percebi que não podia salvar-me. Não importava o que eu fizesse, eu chegava bem perto da perfeita compreensão, mas Cristo era perfeito. Então eu precisava crer nele e depender inteiramente dele e só dele. Ele conquistou tudo. Ele conquistou a minha salvação na cruz. Eu fui ensinado a ir a Jesus através dos sacramentos, a ir a Jesus através dos santos e a ir a Jesus através do Padre. O que estou querendo dizer é que agora é diferente, porque como um cristão eu posso ir a Cristo pessoalmente. Eu pedi a Ele para ser meu Salvador e perdoar meus pecados, para pagar os pecados que eu nunca pude pagar. Nossos queridos católicos não entendem a verdadeira pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele não é Senhor e Salvador pessoal. Então, como resultado, há um vazio. E eu acho que a Igreja Católica tenta dizer às pessoas que este vazio pode ser satisfeito participando, você sabe, dos 7 sacramentos. Desta forma, em vez de um dinâmico caminhar e conversar pessoal com o Senhor Jesus Cristo, é um ritual e cerimonial que cria a impressão de que realmente os católicos conhecem a Cristo, mas não conhecem pela própria essência do catolicismo romano. Apesar dos ensinamentos da Igreja, alguns católicos têm aprendido que a salvação é somente pela fé. Contanto que você crê em Jesus, e isso é tudo que ele pede para você, então irá para o céu. E o que você tem que crer sobre ele? Que ele morreu por você e que perdoa seus pecados, se você crer nele. É tudo que ele pede.
Esta mulher foi a única de dúzias de católicos que entrevistamos na Catedral de St. Patrick que parecia entender o plano de salvação. É só a laicidade que tem sido enganada? Enquanto Vítor Afonso era ainda um padre jesuíta, ficou incomodado de que a Igreja Católica não estivesse ensinando o Evangelho verdadeiro. Ele discutiu a questão com um proeminente doutor do catolicismo somente para levar o padre a compreender que ele mesmo não entendia. Finalmente, Vítor perguntou ao padre o que ele achava que o Evangelho era. A resposta do padre? Amamos uns aos outros. Eu disse que isso é o fruto. Que você ame um ao outro. Quais são as boas novas? Ele nunca conheceu. Ele nunca diria que as boas novas é que nós estávamos todos destinados ao inferno e quando Jesus veio e morreu na cruz através do seu precioso sangue, quando cremos nele, estamos salvos, temos a vida eterna. Ele não diria isso. Por quê? Não porque sejam contra Jesus. Ele não sabe disso. É um doutor das Escrituras. As Escrituras são claras, mas o erro persiste. O sacrifício da missa continua a despeito das últimas palavras de Cristo na cruz. Está consumado. As imagens são tratadas como sagradas, embora os 10 mandamentos proíbam fazê-las e curvar-se diante delas. Maria é proclamada mediadora de toda a graça, embora o Novo Testamento ensine que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E as pessoas são ensinadas que devem trabalhar pela salvação, embora a Bíblia coloque claramente que a salvação é pela graça através da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Muitos católicos modernos escolheram ignorar certas doutrinas da Igreja que consideram desatualizadas. Um conceito errado é o de que o Segundo Concílio do Vaticano mudou muitos desses dogmas. O Vaticano II não fez mudanças doutrinárias. Em outras palavras, não. Houve uma mudança de imagem, mas não de substância. Há um princípio que Roma promove sempre idem, significa sempre o mesmo. Em outras palavras, suas doutrinas dogmáticas básicas nunca podem mudar. Houve uma mudança Houve redefinição e reestruturação da teologia católica, mas não houve mudança real nem radical do dogma católico, porque isso destruiria o catolicismo romano. Enquanto nenhuma mudança doutrinária foi feita, o Segundo Concílio do Vaticano mudou a posição da Igreja em relação às religiões não cristãs. Ele afirmava que as pessoas de todas as religiões formam uma comunidade e que a Igreja respeita os valores espirituais, morais e culturais do hinduísmo, budismo e islamismo. Diálogo e colaboração foram encorajados. Eu mesmo estou envolvido em um PhD em budismo em Mahayana. Minha especialidade nisso é budismo tibetano. Eu escolhi o budismo porque parecia ser tão contrário ao cristianismo quanto era possível ser. Os budistas não acreditam em Deus, não acreditam na alma. E o que eu descobri, através dos meus estudos de budismo, é que, apesar das doutrinas, dos mitos, que parecem se contradizer, a realidade por detrás dessas doutrinas e mitos parecem ser os mesmos. Editores católicos parecem concordar e têm produzido muitos livros destinados a enriquecer a espiritualidade católica com religiões orientais. Um Sabor de Água. O cristianismo através de olhos taoísta budista foi coescrito por um padre e uma freira. O Amor encontra sabedoria. Uma experiência cristã de budismo escrito por um padre jesuíta. O Vazio Budista e a Trindade Cristã, o qual mostra como o diálogo budista-cristão tem ido além do entendimento mútuo à mútua transformação. O Papa João Paulo II tomou pessoalmente a iniciativa de unir os líderes das religiões do mundo para uma reunião de oração em Assis, Itália, em 1986. Eles vieram de todo o mundo, católicos, protestantes, ortodoxos e judeus. Muçulmanos de 9 nações cantaram do Alcorão. O budismo de Dalai Lama, tradicionalmente considerado como uma divindade viva, cantado ritmicamente. Grandes homens americanos da medicina, invocados como Grande Espírito. Animistas da África, hindus, zoroastristas. Nós ficamos lado a lado pedindo a Deus que nos dê paz. Com este convite do Papa, 160 líderes das religiões do mundo se uniram em petição a Deus.
Enquanto a tolerância com as culturas dos outros é louvável, esta reunião tratou todas as religiões como igualmente válidas. Um endosso sem precedente na história do cristianismo. O que dizem as Escrituras?